Olá, boa tarde. Hoje vou gravar uma aula sobre reações fotoquímicas também, fotoassociação e fotoionização, para, portanto, a última parte da matéria de Química também, principalmente para aqueles alunos que estiveram em Erasmus e para os restantes que estiveram também ausentes esta semana, nomeadamente, portanto, Santiago Batista, portanto, para poder acompanhar a matéria, está bem? Vou só aqui compartilhar a tela, compartilhar som. Portanto, vou fazer compartilhar a tela, só um minuto. E agora vamos para o nosso PowerPoint. Pronto. Vou só aqui fazer aparecer isto. Pronto. Pessoal, vamos então, neste momento, falar sobre reações fotoquímicas na atmosfera. Está bem? Pronto. O que é que nós temos aqui como conteúdos? A fotoassociação e a fotoionização, a formação de radicais livres e o seu papel no nosso cotidiano, não é? E as reações fotoquímicas que acontecem na atmosfera, portanto, nos proteger das radiações solares, está bem? Portanto, no final deste módulo, devemos ser capazes de identificar a luz como uma fonte de energia das reações fotoquímicas, como é evidente, fotoquímicas por ação da luz, e, portanto, isto já terá a ver com a parte experimental, né? A avaliação do efeito da luz sobre o cloreto de prata também. Então, vemos aqui que o cloreto de prata é branco, com a ação de luz pode ficar escuro também. Pesquisar, numa perspectiva interdisciplinar, os papéis do ozono na troposfera e estratosfera, ok? E relacionar a elevada reatividade dos radicais livres. Bom, vamos aqui analisar, então, o que é isto da fotoassociação e fotoionização. Vamos ver alguns exemplos de algumas reações por ação de luz, ou seja, reações fotoquímicas. Portanto, a primeira, toda vocês estão a ver a A, que é uma reação de fotossíntese que ocorre nas plantas, né? Já falaram várias vezes, quer na biologia, quer nas ciências naturais. Portanto, a B apresenta o bronzeamento da pele, que também é uma reação fotoquímica, de melanina, portanto, ficamos, portanto, morenos, também, por ação química, também. A interação da luz com uma película fotográfica, portanto, se vemos aquelas máquinas antigas de rolo, ainda, portanto, o que acontece, a luz poderia, porventura, influencia aqui a película, portanto, imprimindo a imagem que nós queremos registrar. Portanto, o descoloramento dos tecidos, das cores, né? O esbatimento das cores, ficarem esbranquiçadas quando expostas ao sol. E o smog fotoquímico, formado pelas reações dos gases de escape dos automóveis na presença de luz solar. Portanto, está bem? Portanto, tudo isto são exemplos de reações fotoquímicas. Ora, vamos ver só aqui um videozinho de explicação, então, do que é que está aqui a acontecer. Está bem? Vamos lá ver. Vou iniciar aqui o As vídeo. reações químicas que ocorrem por ação da luz são denominadas reações fotoquímicas. O processo de fotossíntese que ocorre nas plantas é o exemplo mais comum deste tipo de reações. No entanto, é nas camadas mais exteriores da atmosfera que estas reações têm maior predominância. Na termosfera, a absorção de radiação por parte de átomos ou de moléculas pode provocar a ejeção de eletrões, ionizando essas partículas. Este fenómeno é chamado de fotoionização. Bom, estão a ver? Ou seja, ionização vem de íon, não é? O que acontece? Temos aqui uma partícula, uma molécula que vai perder um eletrão, está bem? Por ação de radiação solar, está bem? Por sua vez, a altitudes um pouco mais baixas, na mesosfera, a energia absorvida pelas moléculas pode causar a ruptura de ligações químicas. Este tipo de reação, já agora, vocês vão ver que acontece na zona onde temos a camada do ozono, está bem? Portanto, a fotoassociação implica a separação ou destruição de uma molécula, separação em átomos, está bem? Assim, uma molécula pode ser dissociada, dando origem a partículas muito reativas, os radicais livres. Este fenómeno é conhecido por fotodissociação. Em suma, as reações fotoquímicas são reações que ocorrem por ação da radiação. Quando a radiação provoca a ionização de átomos ou moléculas, temos a fotoionização. Quando provoca a quebra de ligações químicas, temos a fotodissociação. Pessoal, é muito importante saberem distinguir estes dois tipos de reação, está bem? Vamos perceber que a fotoionização exige muito mais energia que a fotoassociação, portanto, por isso param as radiações mais perigosas que chegam ao nosso planeta. A fotoassociação é o que acontece na camada do ozono, portanto, e que também param outras radiações que também podem ser bastante perigosas para nós.
vamos continuar. Então, em suma, o que acontece? Dissociação, quando a energia provoca, portanto, a separação de dois átomos, está bem? Formação de dois radicais livres. Portanto, a fotodissociação, portanto, implica, portanto, cá está, por ação da luz, portanto, separamos uma molécula AB em dois átomos livres, não é? Portanto, isso é um processo endotérmico, como é evidente. Portanto, chamamos nós esta energia de dissociação, a energia mínima necessária para quebrar a ligação em fase gasosa. Agora, ionização, cá está, podemos ter um átomo, vai se transformar num íon, ou, portanto, também podemos ter uma molécula que se vai transformar em íon, uma espécie química que poderá ser um átomo, uma molécula que se vai transformar em íon, está bem? Esta é a energia de ionização, a energia necessária para formar um íon em fase gasosa, está bem? Vamos ver, fotoassociação, alguns exemplos. Por exemplo, o oxigênio, vamos ver, um bocadinho, já não falta muito, aqui é um bocadinho, vamos ver que esta ocorre na camada do ozono, portanto, uma das reações principais do ozono. Observe aqui, neste caso, esta luz é sob a forma de ultravioletas, portanto, e vai formar dois radicais livres de oxigênio, dois átomos separados de oxigênio. No caso do N2, também pode acontecer a mesma coisa, por ação de ultravioletas e separar em dois átomos de nitrogênio, está bem? Pronto, isto é fotodissociação. Agora vamos à fotoionização com as mesmas espécies químicas, ou seja, o O2 e o N2. O que acontece com o O2? Reparem, ele apanha com a radiação UV, e o que é que vai acontecer? Vamos arrancar a esta molécula O2 um eletrão, está bem? E reparem, vai acontecer o mesmo com o N2, também vamos arrancar eletrão. Agora vamos fazer comparação das energias envolvidas. Reparem que a fotodissociação exige muito mais energia que a fotodissociação, está bem? Por isso, estas reações ocorrem mesmo na camada mais externa, na atmosfera, e são a nossa primeira defesa, digamos, das radiações solares, está bem? Perigosas para nós. Está bem? Reparem aqui a diferença que há. A fotodissociação do O2, a separação em dois átomos, só existe 497 kJ por cada mol de moléculas. Aqui é 1205 por cada mol de moléculas para tentarmos arrancar um eletrão. Está bem? Pronto. A formação de radicais livres. Cá estão. São espécies com eletrões empalhados. Por essa razão, os radicais livres, de modo geral, são bastante reativos. Representa simbolicamente por X. X pode ser uma molécula, um átomo, com uma bolinha ao lado. Está bem? Por exemplo, aqui o etano. O etano pode apanhar aqui com uma radiação UV ou outra aqui na ligação carbono de carbono, e o que é que acontece? Conseguimos separar isto, desculpa, podemos separar isto em dois radicais livres de metilo. Já está, com um eletrão desemparelhado. Estas espécies são, de facto, bastante reativas. Está bem? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio tem um eletrão desemparelhado, portanto, é um radical. O átomo de oxigênio é a mesma coisa, estão a ver lá em cima, portanto, tem dois elétrons desemparelhados, portanto, é um diradical. Portanto, ok? A molécula O3, obviamente, não é um radical, não tem elétrons emparelhados, estão todos emparelhados. A molécula N2 também não é um radical, mas o íon hidróxido, este sim. Portanto, já é um radical, tem um elétron desemparelhado ali no oxigênio. Portanto, tá? O íon hidróxido, este já não é um radical. Portanto, porquê? Porque já apanhou um elétron, tornou-se uma espécie negativa, portanto, já não é radical. Mas o monóxido de cloro, este é. Vamos ver que este tem um papel importante na destruição da camada do ozono por parte dos CFCs, está bem? Vamos já falar daqui um bocadinho. O monóxido de nitrogênio também tem com elétrons desemparelhados, portanto trata-se de um radical, está bem? Pronto, os radicais serão isto, terão sempre elétrons desemparelhados. Vamos ver, aqui está um exemplo, por exemplo, do que é que acontece por células que são atacadas por radicais livres. Provoca o que se chama stress oxidação. Então, de um lado, temos uma fase que está ligeiramente danificada devido à formação a esse stress por oxidação, do outro lado, temos as células normais, está bem? Portanto, os radicais livres têm este papel de envelhecer camadas da pele, está bem? Portanto, vamos aqui avançar mais um bocadinho e vamos ver aqui a ação dos radicais livres. Ter uma alimentação equilibrada é fundamental para manter o nosso bem-estar, mas também para atrasar o envelhecimento. Uma boa dieta alimentar fornece compostos antioxidantes capazes de reagir com os radicais livres presentes na atmosfera e no nosso corpo. Mas o que são antioxidantes? E radicais livres?
Vamos começar pelos radicais, que são grupos de átomos existentes em moléculas. Quando existem desligados das moléculas, são chamados radicais livres. Estas espécies químicas, que podem ser átomos, moléculas ou íons, têm eletrões desemparelhados e, por este motivo, são muito reativas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é um radical livre porque tem um eletrão desemparelhado. No caso das moléculas, outro exemplo é o monóxido de nitrogênio. Como se pode ver na notação de Lewis, esta molécula apresenta um eletrão desemparelhado. Quanto aos íons, um exemplo é o íon superóxido. Também neste caso, existe um eletrão desemparelhado. Os radicais livres são muito importantes para combater vírus e bactérias existentes no nosso organismo. No entanto, se estiverem em excesso, atacam as células normais, provocando o chamado stress oxidativo e consequente envelhecimento celular. Para prevenir a oxidação das células, os antioxidantes reagem com os radicais livres, eliminando-os ou tornando-os menos reativos. Fazem-no cedendo eletrões aos radicais livres. Não se esqueçam que os radicais livres têm eletrões desemparelhados. Então, se tivermos uma espécie que lhe ceda um eletrão, ele passa a estar emparelhado e deixa, portanto, de ficar no radical livre, está bem? É isso que fazem os antioxidantes, está bem? Para que estes fiquem sem eletrões desemparelhados. Por isso, é muito importante ter uma dieta equilibrada para garantir os antioxidantes necessários para ajudarem a eliminar os radicais. Como estão a ver por esta imagem, todos estes alimentos são ricos em antioxidantes, ou seja, em espécies que são capazes de fornecer eletrões a radicais livres, portanto, eliminando-os o excesso que nós temos no nosso organismo e, portanto, mantendo o nosso organismo saudável. Esta é uma das grandes importâncias. Vocês viram lá atrás a imagem de uma pessoa, de um lado com stress oxidativo, do outro lado sem stress oxidativo. Portanto, a alimentação é fundamental para que vocês evitem este problema, está bem? Radicais livres e, consequentemente, para nos mantermos saudáveis. Vamos continuar. Pronto, já vimos aqui alguma coisa sobre, portanto, a formação de radicais livres e os antioxidantes, que são, ao fim e ao cabo, partículas que são capazes de ter eletrões para os radicais livres deixarem de ter eletrões emparelhados, também. Bom, e agora vamos às reações químicas, fotoquímicas na atmosfera, está bem? Temos lá em cima, portanto, na atmosfera temos dois tipos de radiações, portanto, as radiações UA, UV e UC. Vocês estão a ver aqui, as UA são as que são halógenas, que nos põem morenos, mesmo assim temos de ter cuidado, usar, portanto, o protetor solar e temos cuidado com as horas que nos pomos ao sol, não é? Os UV, os radicais ultravioletas B, portanto, que já são um pouco mais fortes que os UA, portanto, se chegassem cá em baixo, iam provocar danos bastante graves, e que são retidos, a maior parte deles, pela camada de ozono, está bem? Portanto, e os UVC, que são detidos parte na termosfera e parte pela camada de ozono, está bem? Pronto, vamos agora ver como é que isso se processa. Vamos ver aqui mais um videozinho. Vamos a estas reações fotoquímicas. Em 1801, Johann Ritter percebeu que a luz violeta fazia escurecer o papel fotográfico mais depressa do que a luz vermelha. Por isso, ao expor papel fotográfico à luz não visível de frequência superior à da radiação violeta, o papel escureceu, provando assim a existência de radiação ultravioleta. A radiação UV apresenta comprimentos de onda compreendidos entre os 400 e os 10 nanómetros, podendo ser do tipo UVA, de menor energia, UVB e UVC, de maior energia. Já agora, não se esqueçam, recordando que nós já falamos lá atrás, reparem, maiores comprimentos de onda, menor energia também. Não se esqueçam que o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia. As energias são diretamente proporcional à frequência. Maior comprimento de onda, menor frequência. Menor comprimento de onda, maior frequência, está bem? Portanto, por isso, os ultravioletas C, os mais energéticos, têm comprimento de onda mais curtos, portanto, têm radiação maior, está bem? Uma energia maior, maior frequência, está bem? Proveniente do Sol, a radiação UVC é absorvida nas camadas superiores da atmosfera e alguma dela também na estratosfera.
Já agora, estas radiações são responsáveis pelas fotoionizações. Não se esqueçam que a fotoionização, a formação de íons, exige mais energia, como vocês já viram anteriormente, está bem? Daí que estes sejam realmente as radiações responsáveis por isso, está bem? A radiação UVA consegue atingir a superfície terrestre. A maior parte da radiação UVB é absorvida na estratosfera, participando em reações químicas que envolvem o ozono. Por esse facto, a camada de ozono atua como um filtro das radiações UV mais energéticas e nocivas, UVB e UVC, caso atinjam a superfície da Terra. No entanto, a poluição atmosférica, nomeadamente a ação dos clorofluorocarbonetos, CFC, faz diminuir a concentração de ozono na estratosfera. Os CFCs são moléculas que... Lembram-se, quando nós falamos de orgânicos, falamos disto. Os CFCs são moléculas provenientes de metano. O metano, em vez de ter aqui 3 cloros e um flúor, o que acontece? Tem tudo hidrogénios, está bem? Então, saíram os hidrogénios, entraram 3 átomos de cloro e um flúor. Também há vários tipos de CFCs. Podem ser 2 cloros, 2 flúores, está bem? Portanto, neste caso, temos 3 cloros e um flúor. Tem que ter flúor e cloro para ser um CFC. contém pelo menos um átomo dos elementos cloro, flúor e carbono. Quando os CFCs são expostos à radiação UVC, desintegram-se, dando origem ao radical cloro. Já agora, é o radical cloro que sai por uma razão, e não o flúor. Porque se recordam na tabela periódica, o flúor é um átomo mais pequeno que o cloro. Portanto, quer dizer que vai ligar-se mais fortemente ao carbono, tem um comprimento de ligação mais curto, quer dizer que tem uma energia de ligação maior. Então, os UVs têm mais facilidade em arrancar o cloro ao carbono que o flúor ao carbono, está bem? Portanto, o cloro tem um comprimento de ligação maior com o carbono, logo uma energia de ligação menor, está bem? Muito reativo, capaz de destruir as moléculas de ozono. Com o Protocolo de Montreal, em 1989, estabeleceu-se um acordo entre vários países no sentido de limitar e proibir a utilização dos CFCs de forma a minimizar os efeitos deste poluente na estratosfera. Infelizmente, os CFCs persistem na atmosfera durante muito tempo, mas os seus efeitos têm diminuído. O ozono estratosférico é, assim, essencial para proteger os seres vivos das radiações ultravioleta mais energéticas. Mas, na camada da atmosfera mais próxima do solo, a troposfera, o ozono é prejudicial. Na troposfera, o ozono que resulta de reações fotoquímicas de poluentes, como os óxidos de nitrogênio, provoca inúmeros problemas respiratórios. Olhem, por exemplo, em Lisboa, muitas vezes, nós já falámos agora, ainda há pouco tempo, na parte das soluções, em partes por milhão, em massa, ou partes por milhão em volume, muitas vezes eles dizem-nos, aparecem alertas, por exemplo, na cidade de Lisboa, precisamente numa quantidade de ozono acima de certas partes por milhão. Quando isso acontece, até pedem às pessoas para deixar de fazer exercício ao ar livre, precisamente para evitar problemas respiratórios e problemas de saúde, também. O ozono cá em baixo é muito bom, portanto, na estratosfera, mas agora na troposfera onde nós estamos não é bom para a saúde, está bem? A diminuição da poluição contribui para um ambiente mais limpo, para menos problemas de saúde e, no caso específico dos CFCs, na diminuição do buraco da camada de ozono. Vamos continuar. Pronto. Agora, vamos ver aqui reações fotoquímicas na atmosfera. Portanto, olhem, temos aqui, neste caso, aqui estas primeiras 4 são fotoionizações, não é? Portanto, reparem, estamos a formar íons, não é? Portanto, também, aqui a libertar eletrões. No caso deste quadro em baixo, já temos fotodissociações, estamos a separar átomos dentro de uma molécula, também. Portanto, é formar aqui radicais livres, está bem? Pronto. Tem aqui, portanto, onde é que acontecem essencialmente estas reações, portanto, o N2, não se esqueçam, é uma molécula, isto até se percebe que aconteça na termosfera. A termosfera é a camada mais externa da atmosfera, logo a seguir vem a mesosfera, portanto, em camadas mais externas, principalmente na termosfera. Isto porquê?
não se esqueçam que o N2 é uma molécula com uma ligação tripla. Como é uma molécula com uma ligação tripla, portanto, exige mais energia para, portanto, separar um átomo de outro. Portanto, essa energia não se encontra na estratosfera, está bem? Daí que tem que ser em camadas mais externas. Assim como também aqui em cima, reparem, para formar as fotoionizações, se vocês forem ver, realmente elas acontecem em camadas mais externas. Ou seja, nomeadamente a termosfera. Às vezes até chamamos essa zona também ionosfera, também precisamente porque é o sítio onde se formam íons, está bem? Portanto, porquê? Como vocês viram lá atrás, a formação de íons exige muita energia, portanto, e as energias mais fortes chegam, de facto, obviamente, na camada mais externa da atmosfera, que vem diretamente do Sol, não é? Pronto, vamos continuar. A atmosfera funciona, cá está, como um filtro de radiação solar, deixando-se atravessar pelas radiações de baixa energia, não é? Parte das ondas rádio, micro-ondas, radiação visível, UA, ultravioletas A e uma pequena radiação ultravioletas B. E absorvendo as de energia mais elevadas, grande parte das radiações ultravioleta B, radiações ultravioleta C, raios X, raios gama, que ficam retidas nas camadas superiores da atmosfera. Cá está, nas fotoionizações, como eu vos tinha dito, está bem? Pronto, e é assim que a nossa atmosfera nos protege cá em baixo, porque senão estamos bem tramados, como estão a ver, a chegar estas radiações cá em baixo. Pronto, formação do ozono. Agora vamos aqui à nossa camada de ozono e ver como é que ela funciona, está bem? Temos químicos. Acontece, temos aqui uma molécula O2 que apanha com um fóton é ao fim e ao cabo uma radiação UV, está bem? Portanto, isso separa-se em 3 radicais livres de oxigênio. Cá está, portanto, os UV com um comprimento de onda menor que 242 nanômetros, portanto, estamos a falar já de uma energia boa, portanto, vai conseguir separar os átomos de uma molécula O2. Um desses radicais livres apanha uma molécula de O2, que anda aqui, obviamente, aqui no ciclo do ozono, e vai formar uma molécula O3. Cá está. Um radical livre de oxigênio apanha uma molécula O2 para formar uma molécula de O3. E, portanto, temos assim a formação do ozono. Está bem? Agora, vamos à destruição do ozono, ou seja, o ciclo do ozono, lembra-se, é formação e destruição alimentada pelos ultravioletas. Está bem? Neste caso, cá está outra vez o ultravioleta em iniciar, portanto, aqui a reação. Neste caso, o que acontece? Incide sobre uma molécula de ozono, vai arrancar um átomo de oxigênio, portanto, o radical livre de oxigênio, e uma molécula 2. Já está. O O3 apanha com radiações. Olha, parem, aqui já estamos a falar de radiações não tão energéticas como as anteriores. Lembram-se que as anteriores eram menos que 240 nanômetros, aqui é entre 240 e 320, ou seja, comprimentos não de maiores. Isto porquê? Porque o ozono tem uma ligação dupla e uma síntese, portanto é mais fácil nós arrancarmos o eletrão a uma molécula de ozono que uma molécula de O2. Uma molécula de O2 é uma ligação dupla, portanto tem maior energia, está bem? Daí que o ozono não seja necessário tanta energia para remover o eletrão, está bem? O que é que acontece? O que é que este radical livre faz? Este radical livre apanha outra molécula de O3 e, portanto, junta-se, arranca-lhe um átomo e vai formar duas moléculas de O2. Cá está. O radical livre apanha a molécula O3 forma duas moléculas de O2. Temos a destruição do ozono. Portanto, a formação e destruição do ozono. São estas duas reações, está bem? A reação global, o que acontece? Vamos ver como é que ela se forma. Portanto, 3 moléculas de O2 a dar 2 de O3, ou vice-versa, 2 de O3 a dar 3 de O2. Reação inversa. Agora, vamos aos CFCs, está bem? Os CFCs, portanto, como vocês sabem, é uma partícula que tem, portanto, um átomo de carbono ligado a cloro e flúor. O que acontece? Por ação dos ultravioletas, vamos conseguir arrancar um átomo de cloro. Cá está o exemplo, cá está. Isto aqui é um CFC. Temos o cloro que está ligado a 3 cloros e um flúor, está bem? É igual àquela molécula que vimos lá atrás. Por ação dos ultravioletas, vamos conseguir arrancar um átomo de cloro. O que é este átomo de cloro? Portanto, trata-se de uma fotoassociação, como é evidente. Portanto, okay? E reparem que nem é preciso assim muita energia. Estamos a falar aqui de um comprimento de onda que nem é assim demasiado baixo. É relativamente alto. Agora, este radical livre de cloro ataca uma molécula de O3 arrancando um átomo de oxigênio. Portanto, formando esta espécie química ClO radical. Está bem? Cá está o radical de oxigênio, arranca um átomo, uma molécula de ozono, formando uma molécula de 2 e mais uma espécie ClO radical. Este ClO radical, quando apanha outra molécula de ozono, o que acontece? Vai libertar-se desse átomo de oxigênio que tem agarrado a si,
formar duas moléculas de O2. Está bem? Regenerando o radical livre de cloro. E o radical livre de cloro está pronto outra vez para repetir o processo. Está bem? Já vamos ver aqui no filme como é que isso acontece. Está bem? É, de facto, tem um poder, como vocês vão ver, de destruição implacável. Está bem? Os clorofluorocarbonetos, conhecidos como CFCs, foram durante décadas muito utilizados, por serem considerados gases muito estáveis, não tóxicos nem inflamáveis e com inúmeras aplicações, desde refrigerantes a propulsores para aerossóis. Quando libertados, sobem lentamente na atmosfera até atingirem a estratosfera, onde interagem com radiação ultravioleta, absorvendo-a. A energia absorvida provoca a quebra da ligação carbono-cloro. Forma-se assim uma partícula muito reativa por possuir um eletrão desemparelhado, um radical livre de cloro. Estes radicais interagem com as moléculas de ozono que existem na estratosfera, destruindo-as. Desta reação, resulta o radical livre de monóxido de cloro, que pode reagir com radicais de oxigênio existentes na atmosfera, formando novamente o radical cloro e oxigênio molecular. Assim, os radicais de cloro estão novamente disponíveis para destruir mais moléculas de ozono. Deste ciclo, resulta que um só radical livre de cloro é capaz de... Estão a ver o que é que está a acontecer. O radical cloro apanha a molécula 3, vai formar este radical ClO. Mais uma molécula 2. O ClO apanha um dos radicais livres próprios do ciclo ozono, vai formar a molécula 2. E cá está o cloro disponível novamente para repetir o processo. Vamos ver, vocês vão ver quantas vezes aqui isto acontece. destruir milhares de moléculas de ozono. Ou seja, destrói milhares de moléculas de ozono. Não é brincadeira. Um só átomo de cloro. Está bem? Os CFCs na estratosfera deram assim origem ao chamado buraco da camada de ozono. Esta diminuição da concentração de ozono ainda hoje se verifica, mesmo com a diminuição da produção de CFCs inicial. Estão a ver agora, antigamente todos os sprays, lacas, inseticidas, desodorizantes, os gases dos frigoríficos, dos ares condicionados dos carros e por aí fora, eram todos feitos com CFCs. Como estão a ver, nós usávamos os CFCs com uma força, portanto, era com uma intensidade muito grande. Portanto, foram libertadas muitas toneladas de CFCs. Esta coisa não desaparece de um momento para o outro, portanto, ok? Ainda estamos, apesar de agora serem proibidos de usar, não é? Ainda estamos a sentir alguns efeitos, embora a camada de ozono já esteja a melhorar. Iniciada há mais de 2 décadas. Ponto. Posto isto, a síntese de conteúdos, reações fotoquímicas são transformações químicas encadeadas pela luz, depende da energia da radiação envolvida nas fotoquímicas, podem estar associadas a fenómenos de fotodestruição e fotoionização, já sabes, as fotoionizações requerem mais energia. A fotodestruição consiste em ruptura de ligações químicas por ação da luz, a fotoionização consiste na formação de espécies químicas por ação da luz, ou seja, ionização delas, também, libertação de elétrons. Os radicais livres ou simplesmente radicais são espécies químicas ou átomos, moléculas ou íons com elétrons desemparelhados. Por esta razão, os radicais são, de um modo geral, muito reativos e representam-se simbolicamente por uma bolinha, portanto, em cima. Está bem? Os radicais livres intervêm em muitas reações na atmosfera e estão presentes no nosso organismo. Como vocês viram, se existirem quantidades excessivas, podem prejudicar a nossa pele e temos o stress oxidativo. Portanto, ok? Daí ser importante o tipo de alimentação que temos para evitar o envelhecimento precoce, né? E o surgimento de doenças. Daí a alimentação ser importante, está bem? Principalmente fruta, legumes e outras coisas do género, está bem? O ozono estratosférico se constitui a camada de ozono que atua como filtro gasoso e que permite a passagem das radiações solares menos energéticas, ou seja, os ultravioletas A, visível, infravermelho, micro-ondas e ondas rádio. Mas absorvem os ultravioletas B e alguns C prejudiciais, nomeadamente à vida humana. E temos aqui o ciclo natural do ozono. Reparem, a formação do ozono, uma molécula 2, por ação dos ultravioletas C, cá está, que é uma ligação dupla, o O2, portanto exige mais energia,
forma dois radicais livres de oxigênio. Esses dois radicais livres de oxigênio, o que acontece? Reagem com duas moléculas de oxigênio, formando duas O3. Se nós somarmos estes dois, vamos ter 3O2 a dar 2O3. Temos aqui alimentado, claro, cá está, por esta primeira reação, pelos ultravioletas C. A destruição. Reparem que aqui já não é preciso ultravioletas C. Porquê? Porque o ozono é uma ligação dupla e uma simples. É mais fácil nós arrancarmos um átomo ao ozono do que arrancarmos o O2. Portanto, está bem? Os ultravioletas B chegam para arrancar um átomo. Este átomo encontra uma molécula O3 e vai formar duas O2. Se somarmos estas duas, este radical contra aquele radical, vamos ter duas moléculas O3 a dar 3 moléculas de O2. Está bem? E cá temos a reação de equilíbrio, pode ser reversível, não é? 3O2 a dar 2O3 ou 2O3 a dar 3O2. Está bem? Portanto, temos aqui a formação e destruição da camada de ozono, o ciclo natural do ozono na nossa atmosfera. Está bem? Substâncias provenientes da ação humana, capazes de destruir radicais livres, como por exemplo clorofluorcarbonetos, que originam radicais livres, ao serem libertados para a atmosfera, podem interagir com a atmosfera, provocando em certas zonas do globo, sobretudo na Antártida, portanto, isto tem um bocadinho a ver também com a rotação do nosso planeta, né? O designado buraco de ozono, que é uma diminuição da concentração da camada de ozono. O ozono troposférico, o mau ozono, ou seja, na camada da atmosfera onde nós estamos, pode ser um poluente atmosférico que pode provocar, nomeadamente, lesões, portanto, no nosso sistema respiratório. Também? Portanto, em síntese, temos aqui um quadro, portanto, das reações fotoquímicas, pode ser fotodestruições ou fotoionizações, e que são reações desencadeadas, obviamente, pela ação da luz. As fotoionizações envolvem maior energia, dando origem a íons. A fotodissociação dá origem a radicais livres. Está bem? Portanto, como por exemplo, os radicais livres dos CFCs, portanto, que levam à diminuição do ozono estratosférico. Está bem? Portanto, vocês têm aqui um resumo muito interessante, portanto, de que é que nós estivemos aqui a falar nesta parte. Diagrama de conteúdos. Está bem? Pronto. Agora, vamos só uma questão, portanto, agora de... Vou só interromper aqui o compartilhamento. Pronto. O que eu vos queria era falar um pouco disto e portanto, ficarem aqui com uma ideia das reações fotoquímicas e, portanto, a importância delas no nosso cotidiano. Está bem? Bom, bom estudo.